Amém e amém. Tem a palavra, serva de Deus, pastora Ana Paula. Deus te abençoe, querida. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por essa noite maravilhosa. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a adoração, a Ele todo o louvor, a Ele toda a nossa vida dedicada, entregue ao Senhor e aos seus propósitos. Eu agradeço a missionária Carlinha, tia Carlinha. Agradeço também ao pastor Jeová de Aquino, a pastora Virgília e a toda a equipe que me recebeu com tanto carinho, com tanta alegria, e a cada um de vocês que veio para esse seminário. E eu queria que a gente de novo levantasse o nosso coração e dissesse: eu amo criança! Só que nós vamos fazer o seguinte, hein? Eu vou filmar vocês, pode ser? Para a gente poder fazer uma declaração nas redes sociais. Eu amo criança, ok? Peraí, só um minutinho. Porque daqui a minha visão é privilegiada. Vai lá, Carlinha, fica bem ali na frente, hein? Aí vocês têm que falar bem alto: eu amo criança, aleluia! Porque são 15 segundos, ok? Gente, não acredito que eu tenho que pegar emprestado o celular, porque o meu agora deu problema. Foi um bom ensaio, porque ficou lindo, lindo demais. Agora os homens, que são minoria entre nós, têm que gritar bem alto: eu amo criança! Tá bom? Isso, porque a gente precisa dos tios, né? Os nossos filhos, as nossas filhas precisam do referencial dos homens nesse ministério também. Agora vai dar, hein? Peraí. Muito obrigada, querido. Dê um abraço no irmão do seu lado, da direita, da esquerda, e diga: eu amo criança. Eu amo criança. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia, ainda em pé, em 2 Coríntios, faz um exercício aí, no capítulo 1. Nós vamos declarar juntos a palavra do Senhor. 2 Coríntios 1, versos 3 e 4. Você pode ler em voz alta, na sua versão, aí da sua Bíblia, e eu vou ler aqui na NVI. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pai, essa é a tua palavra, que hoje eu possa ser, ó Deus, um instrumento em tuas mãos para tocar cada coração aqui com a tua palavra. Sem ti eu nada posso fazer, Senhor. Nem muita coisa, nem pouca coisa, nem coisa alguma. Por isso, eis-me aqui, usa-me. E que algo útil para a tua glória e para o resgate, o ministério com crianças, seja realizado pelo teu Santo Espírito, não por mim, mas pelo teu poder que está entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Por que servir no ministério com crianças? Onde estão os vocacionados? Essa é a pergunta deste seminário. Por que se dispor para servir no ministério com crianças? Por quê? Você já pensou nessa pergunta? Ah, será que é porque eu tenho um jeito com criança? Alguém aqui já ouviu isso? Ah, você tem um jeito com criança. Você é descolado, você é assim alegre, você é brincalhão. Ou você é bem-humorado, você atrai as crianças. Ou então, porque eu nasci numa família com 6 filhos, eu sou o 7º, sou, enfim, de uma família grande, eu estou acostumada a mexer com criança.
ou alguma circunstância da vida te fez estar sempre envolvido com criança? Não! Nenhuma dessas é a resposta correta. Por que servir no ministério com crianças? Por quê? Diga, porque eu fui criança. Simplesmente por isso. Porque são sofismas que se apresentam. Aquelas pessoas são vocacionadas. Tudo bem, a gente pode ter um chamado específico em nossas vidas, mas o que a igreja precisa entender é que todos nós fomos crianças e todos nós precisamos amar as crianças. E todos nós precisamos ministrar na vida das crianças ao nosso redor. Aleluia! Não importa se você é jovem, velho, se é mulher, se é homem. Não importa se você está no louvor, como aquela pastora ministrou aqui à frente, como ela tem servido com as crianças. Não importa se você tem mais um chamado na intercessão, ou se você é um empresário. Todos nós precisamos nos dispor, dizer, eis-me aqui. Por quê? Porque nós fomos criança. E como nós lemos aqui, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Diga, para quê? Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quando nós entendemos que fomos alcançados com um propósito, para quê? E quando nós olhamos para a nossa própria história, na nossa infância, nós vamos começar a perceber que Deus nos resgatou de traumas, que Deus nos curou, que Deus nos restaurou, que Deus continua nos sarando, para quê? Possamos consolar outros que passam pelas mesmas tribulações. Mas muitas pessoas fecham os olhos para os pequeninos e colocam como que uma parede na sua memória. E dói muito olhar para trás. Então eles esquecem do que é ser criança. Eles não querem enfrentar a realidade de estarem totalmente dependentes do outro, de estarem expostos a perigos, de serem muitas vezes abusados verbalmente, fisicamente, emocionalmente, desprovidos de segurança, de amor, de paz. Porque eles sofreram tanto na infância, eles se bloqueiam e não olham para a infância que está ao seu redor. São experiências tão terríveis, muitas vezes, que fazem com que as pessoas se fechem, se tranquem. Elas não querem ter filhos, elas não querem conviver com crianças, elas não querem o barulho das crianças, porque aquilo tem uma chavinha que abre uma janela de dor. Mas nós que temos o Senhor precisamos ser diferentes. É exatamente por causa da nossa infância, é exatamente por causa das nossas memórias doloridas e do consolo que o Espírito Santo quer trazer e continuamente trazer, que nós precisamos ter a consciência da vocação de todos nós. Para quê? Amém? E comigo foi no ano de 2001. O Diante do Trono já existia há alguns anos. E o Senhor fez uma grande obra de restauração na minha vida. Hoje não dá tempo de contar tudo. Mas eu me lembro que eu ficava um pouco incomodada, porque as crianças começaram a vir todos os cultos para me abraçar. E elas começavam a vir e pedir para eu orar por elas. E elas queriam cantar para mim, elas cantavam aquelas músicas difíceis. Eu sabia que elas não entendiam tudo que elas estavam cantando. E aquilo começou a me chamar a atenção, porque eu, particularmente, nunca fui aquela menina que chegava, por exemplo, numa festinha e já encontrava as crianças para poder brincar.
Eu acho isso maravilhoso, acho que a tia Carlinha sempre foi assim, né? A pastora Andréia Lacerda, lá de Lagoinha, que está conosco, responsável pelo Ministério da Rede de Crianças e Juniores. Desde que eu a conheço. Antes de ser consagrada pastora de crianças, ela já era. Era só chegar num lugar onde tinha bebê, era ela que estava carregando. Você conhece alguém assim? E eu nunca fui essa pessoa. E eu falava, Senhor, o que é que essas crianças estão vendo em mim? O que é que está atraindo essas crianças a mim? Será que é a música do leão? Como um leão que ruge. Elas gostam dessa música e de tantas outras, mas eu comecei a perguntar ao pai. E eu tive um dia na casa da minha avó, Arminda, mãe do meu pai, que já partiu, está com o Senhor. E uma tia minha, tia Daisy, no DVD Nos Braços do Pai, que foi gravado aqui em Brasília, ela entregou uma palavra profética maravilhosa. Nós estávamos em família. E ela me disse, Ana, eu tive um sonho com você. E ela compartilhou comigo e eu já estava orando por isso. Quando ela me disse que no sonho, eu estava à frente de um exército de crianças. Quando ela disse isso, que elas marchavam atrás de mim, eu falei, amém, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, e agora? O que é que eu vou cantar para elas? O que é que o Senhor quer que eu faça com elas? Eu não tenho esse jeito, que a gente acha que só quem tem esse jeito é vocacionado. Não! Graças a Deus. Porque Ele chama e capacita e Ele vai usar todos nós, Ele vai usar todo o corpo para alcançar as crianças. Aleluia! E quando eu me dispus, o Senhor começou a falar comigo. Ele me disse, escreva canções sobre aquilo que foi bom e sobre aquilo que foi ruim na sua infância. E foi então que eu comecei uma jornada de volta às minhas lembranças. E a pergunta era, o que você gostaria que tivesse encantado para você? Ai, meus irmãos, começou a doer. Porque eu tive que voltar, eu tive que quebrar uma parede no meu inconsciente, que não me deixava olhar para trás, que não me deixava perscrutar aquelas janelas fechadas da minha infância. Aqueles momentos difíceis em que eu achei, passou, graças a Deus. Eu tive que voltar ali e eu fui conduzida pelo Espírito Santo. E eu digo para você nessa noite que essa jornada continua na minha vida e a obra que Ele começou, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. E eu proclamo sobre você cura. Cura, cura para você, para suas lembranças, para a sua alma. Porque a palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E a palavra diz que um dia nós seremos como Ele é, porque nós o veremos como Ele é. Mas enquanto estamos aqui, precisamos enfrentar esse processo de deixar a luz brilhar em nós, de deixarmos ser expostos à verdade. A luz do Senhor mostra os cantinhos escuros do nosso coração. E à medida que nós vamos sendo curados em nós, vamos recebendo essa unção da consolação para que, diga, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações. Eu gosto muito de uma frase que diz que o seu ministério nasce aonde a sua dor nasceu. O seu ministério nasce aonde a sua dor nasceu. Por isso não tenha medo de olhar para a sua história, da sua família de origem, das experiências que você teve, que muitas vezes, mesmo vindo de uma família amorosa, foi uma visita na casa de alguém, foi uma experiência na escola. Todos nós temos marcas que Satanás colocou em nossas vidas, mas como nós cantamos hoje aqui, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É o para quê. Talvez você se perguntou tantas vezes, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu aquilo? Nem minha mãe sonha com aquilo, nem meu pai imagina aquilo. Senhor, meu marido nem sabe disso. Por que, Senhor, o Senhor permitiu? Pare de perguntar o porquê e pergunte o para quê.
Porque Deus vai usar você para impor as mãos sobre crianças e elas serão curadas. O Senhor vai te dar estratégias e você vai orar por crianças lá no seu secreto. Você vai andar por toda parte, como Jesus andou, fazendo bem, curando os enfermos e expulsando demônios, porque Deus estava com ele. E você vai ter os seus olhos atentos aos pequeninos quando você enfrentar as suas memórias de infância. E eu comecei então a fazer uma lista daquilo que eu gostaria que tivesse encantado para mim. E o Senhor foi me trazendo inspiração. Por que ministrar às crianças? Diga, porque eu fui criança. Uau! Prepare-se para uma linda jornada de cura, de ser curado e de curar. Amém? O primeiro tema sobre o que eu compus, que o Senhor colocou no meu coração, a criança e o seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu acredito que a criança pode levar Deus a sério. Porque eu fui criança e quando eu era criança, eu já tinha o temor do Senhor na minha vida. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão e é verdadeiramente um privilégio. Quando você se envolve com a libertação de vidas, você percebe como é um privilégio você ter pais, avós, bisavós, que não te consagraram a outros deuses, que já tentaram com com seu melhor entendimento, educar os filhos à maneira de Deus, filtrar o que se entrava dentro de casa, mas ninguém é perfeito, né, gente? Ainda assim, a libertação continua à disposição de todos nós. Aleluia! Mas mesmo vindo de um lar cristão, eu tinha 8 anos de idade, quando na escola dominical, na igreja, foi dada uma história sobre a necessidade de todas as pessoas terem um encontro pessoal com Cristo. Que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. E eu saí da escola dominical assim, perturbada, porque eu achei que eu já tinha Jesus na minha vida. E por ser filha de pastor, aí você já imagina as cobranças, as pressões. Eu já me sentia assim, responsável por muitas coisas entre os meus amiguinhos. Então eu tive vergonha de ir à frente e aquilo me perturbou ainda mais. Quando cheguei no carro, era domingo à noite, tinha um cafezinho na cantina da igreja. Naquela época a igreja da Lagoinha ainda tinha condições de ter essa comunhão no final dos cultos. E era muito gostoso, mas eu corri para dentro do carro e chorava. E chorava. Quando meu pai entrou, esperando a mamãe, a mulher sempre demora a vir, né? A despedir de todas as amigas. Lá vinha a mamãe com o André. Enquanto isso, meu pai perguntava por que eu chorava. Eu contei para ele. Ele disse, filha, nós vamos orar agora mesmo. E essa memória está gravada, aleluia, e nada pode apagar esse momento marcante na minha história. O dia em que eu confessei com a minha boca e criei com o meu coração que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Aplauda o Senhor pelo seu dia de salvação. Que seja para você também uma memória querida, inesquecível, inapagável. Aleluia. Aos 8 anos de idade ainda, foi um marco na minha história. Eu participei do meu primeiro acampamento. Eu me lembro da minha mãe fazendo a minha mala e eu tinha um cobertor. E aquele cobertor não era suficiente para o frio do acampamento da MPC, que fica nas redondezas de Belo Horizonte, nas Serras Mineiras. E eu me lembro de estar ali na triliche. E era aberto, o teto não era totalmente fechado com a parede. E eu me lembro que eu orei, primeira vez fora de casa, sem a minha mãe e meu pai. Senhor, me aquece. Senhor, me aquece. Minhas irmãs, meus irmãos, eu dormi muito bem. E no dia seguinte, muitas crianças estavam tossindo e gripadas. Mas eu tive a convicção de que o Senhor me aqueceu naquela noite. E eu comecei a ter memórias criadas de experiências tão simples. Eu me lembro que naquele acampamento, o Senhor me deu várias experiências. Foi a primeira vez fora da minha família. E foi naquele acampamento
que eu ouvi pela primeira vez uma missionária de outra nação falando sobre crianças ao redor do mundo que não tinham ouvido falar de Jesus. Aquilo me constrangeu de tal maneira, e ela falava em outra língua, aquilo me fascinou de tal maneira, que quando ela fez o chamado de quem gostaria de ser um missionário, eu fui a primeira criança a correr lá para frente. E a minha mãe disse que aquele acampamento me estragou, porque desde então ela dizia, chorando, que eu não parava de falar que eu vou ser uma missionária. Outro dia eu falei para ela, mãe, deixa eu ir, mãe, já fiquei 40 anos aqui do seu lado. E ela ri, que ela é muito divertida. E ela fala, é verdade, né, Ana? Desde os 8 que você fala que está indo, e agora você foi e eu ainda não quero te deixar ir, né? Mas o Senhor me marcou. Também aos 8 anos, aleluias, o Senhor me batizou com o Espírito Santo e com fogo. E eu comecei a orar em novas línguas. E eu caí arrebatada. E eu tive visões do céu. E comecei a ter visões continuamente, progressivamente. E eu via muitas coisas lindas, mas também comecei a ver demônios. Eu quero dizer para você que a criança, ela pode ter experiência real com Deus. Ela pode levar Deus a sério. Na escola, eu sempre fui uma evangelista. Nós éramos minoria, mesmo no Colégio Batista Mineiro. A maioria eram católicos nominais. Então eu estava sempre ali enfrentando oposição, sempre ali testemunhando o evangelho, orando pelos meus colegas, orando pelos meus professores. E eu passei muitas circunstâncias, não dá para contar tudo, mas eu quero te dizer, a criança leva Deus a sério. Leva Deus a sério. Você pode confiar à criança tarefas missionárias. Você pode confiar à criança motivos de oração. E a primeira música do Crianças Diante do Trono, que nasceu enquanto eu caminhava na orla da Lagoa da Pampulha. Se você já foi a BH, você conhece. Senhor, eu quero ser uma bênção, ainda criança, sei que posso orar e alcançar as vidas distantes, tão perdidas, que em oração eu sei que posso abençoar. Uma criança ali tão longe pode ser alcançada pelos braços de amor do Senhor Jesus. Se uma criança aqui, antes de dormir, pedir a Deus, estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração. Amém? E essa canção e tantas outras foram nascendo, motivadas naquilo que eu gostaria que tivessem cantado para mim, incentivando, ensinando as crianças que elas podem ser uma bênção, elas podem orar, elas podem interceder mesmo por crianças tão longe, que em oração elas serão tocadas. Ainda criança, eu fiz, vou chamar criança, mas eu tinha 13 anos, a minha primeira viagem missionária de curto prazo. E aquilo para mim foi uma mudança no meu rumo. Porque é muito importante nós levarmos as crianças a terem uma experiência fora da sua realidade. Eu fui com a Jocum, um grupo chamado King's Kids. E aquilo trouxe um impacto tão grande. Mas aonde estão os vocacionados? Para estarem sacrificando ou investindo as suas férias. Porque hoje eu tenho receio de mandar os meus filhos numa equipe assim. Porque o mundo está muito pior do que antes. Mas se nós, mães, eu quero ir com os meus filhos. Eu quero ir com os filhos dos outros. Eu quero que uma mãe responsável vá com os meus filhos, por favor. Vamos nos dispor, todos nós podemos ir. Não são só os tios e as tias legais. Todos nós podemos ir. Eu vou ser aquela chata que vai ficar vigiando os meninos. Mas eu vou. Tá entendendo?
Todos nós precisamos nos dispor para cuidar deles, da proteção deles, do dia a dia deles, cozinhar para eles, orar por eles, ensiná-los, enfim, para que eles saiam das quatro paredes da igreja, da sua realidade, visitem. Eu subi favelas. Eu lembro que eu desci do Morro do Borel e de repente eu caí num pranto dentro do ônibus. Todo mundo estava normal. E pela primeira vez eu ouvi um missionário me dizer: Deus está compartilhando o peso do coração dele com você. E eu chorava, eu comecei a aprender o que é intercessão. Você se colocar no lugar do outro. Porque eu vi crianças carregando armas de fogo. E jamais eu teria sido exposta àquilo se eu ficasse só na minha casa, só na minha família, só nos resorts de férias, só nos clubes de férias de verão, só nos acampamentos da igreja, que também são importantes. Mas os meus pais confiaram, minha mãe teve muito frio na barriga, mas os meus pais confiaram de me deixar ir. E eu fui impactada para sempre. Ministramos em presídios. Imagine que experiência chocante, impactante. Ministramos em escolas, ministramos na época chamadas as FEBEMs. Ministramos em praças, ministramos em teatros, ministramos em igrejas. Dormíamos nas igrejas, comíamos muitas comidas diferentes da que a mamãe fazia. Mas tudo aquilo foi determinante para o meu engajamento na obra do Senhor. E eu me lembro que continuamente as férias eram esperadas para que eu pudesse ir para uma viagem missionária. Viajamos várias partes do Brasil, eu e os meus irmãos, às vezes em equipes diferentes, até chegar o dia, aos 16 anos, que eu viajei pela primeira vez para fora do Brasil. E eu tive a experiência de ter a visão alargada para as nações, quando crianças e jovens de King's Kids, da Jocum, se reuniram em Barcelona, em 1992. E quando eu vi todos em roupas típicas, nós também representando o Brasil com as nossas bandeiras das nações, aquilo me impactou para sempre. Ali o meu chamado missionário foi reforçado. No campo missionário eu tive conflitos com espíritos malignos, com endemoniados, com questionadores da fé, questionadores do porquê nós estávamos ali nos expondo. E eu posso dizer que tudo aquilo contribuiu para a decisão mais importante da minha vida. Foi naquela viagem aos 16 anos, que eu estava diante do Oceano Pacífico, numas pedras grandes e altas. Cada um da equipe se espalhou e fomos ter o nosso período com o Senhor. Enquanto eu cantava o salmo que diz: "Se exaltado, ó Deus, além dos céus, que tua glória encha toda a terra, eu darei graças a ti, ó Senhor, entre os povos, cantarei louvores a ti, entre as nações." De repente, a presença do Senhor se manifestou ali ao meu redor como um vento gelado. E a presença do Senhor me tomou com um temor e um tremor, que eu pude perceber que o Senhor estava ouvindo o que eu estava cantando. E aquilo me trouxe um zelo muito grande. E ele me perguntou: "É isso, filha? É isso, filha? Você tem certeza do que você está falando?" E eu lembro hoje, essa memória ficou. Eu disse: "Sim, Senhor, é isso que eu quero fazer da minha vida." Eu não sabia o que seria, mas eu sabia que Ele estava me confirmando no meu chamado para louvá-lo entre as nações. Deus ouve as orações das crianças. Deus ouve as suas canções. E se você levar a sério a criança como ela pode levar a sério Deus, você vai tocar pequeninos, como aqueles missionários da Jocum me tocaram, me moldaram, acreditaram nas minhas experiências, me ensinaram que era o coração de Deus sendo compartilhado com o meu. Eles acreditaram que Deus estava falando comigo. São tantas experiências, gostaria de contar tudo. Quem sabe eu volto, né, Carlinha? Mas esse primeiro tema, a criança e o seu relacionamento com Deus, motivou
várias das canções que eu compus ao longo dos 7 DVDs e CDs Crianças Diante do Trono. Por que ministrar às crianças? Diga, porque eu fui criança. Não despreze as crianças, não despreze as crianças, pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Samuel, né? Não despreze as crianças. Cante para o seu irmão. Não despreze as crianças, pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus. Amém? Por que ministrar às crianças? Porque eu fui criança. O segundo tema que me motivou nesse ministério foi a criança e a batalha espiritual. E o Senhor começou a me lembrar na minha infância várias experiências que eu tive enfrentando demônios. E hoje em dia nós temos aí a psicologia dizendo que é normal a criança ter um amigo imaginário. Nós vemos os demônios se apresentando no quarto das crianças e pais deixando as crianças chorarem, atormentadas, sem acreditar que elas estão vendo os demônios. Porque muitas pessoas nem acreditam que o diabo existe. Mas infelizmente dentro das próprias igrejas não há pais ensinados a treinar os seus filhos para a batalha. E eu me lembro que eu comecei a guerrear contra os demônios ainda na minha infância. E hoje eu ensino os meus filhos. E eu compus uma canção que você conhece. Não tenho medo do escuro. Não tenho medo do trovão. Por quê? Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. E aí, se alguma coisa me atormenta, o que eu faço? Eu digo, sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. Amém? Nós precisamos ensinar a verdade da autoridade que nós temos em Cristo Jesus. E o diabo não vai ficar fazendo careta para nós. Tive várias experiências, mas foi uma canção de um LP, de uma assembleiana. Eu queria muito um dia encontrar, se vocês puderem me ajudar, a cantora Vaninha. Quem conheceu a Vaninha, né? Até hoje eu lembro dos desenhos, eu passava horas olhando aqueles coelhinhos naquele carrinho. Quem se lembra, né? Que delícia, memórias muito boas. E eu cantava, Senhor, põe um anjo aqui. Senhor, põe um anjo aqui. Com a espada desembainhada. Senhor, põe um anjo aqui. Não deixe que o adversário escarneça e zombe de mim. Cobre-me com teu sangue, Senhor, põe um anjo aqui. E muitas vezes eu só dormia depois de cantar várias e várias vezes essa canção. E eu vou compartilhar algo muito particular com vocês, mas dentre muitas experiências, quando eu já era adolescente, eu estava em casa, sempre muito zelosa, né? Cuidado, olhinho que vê. Não gostava mesmo de assistir. E até hoje, eu sou bem zelosa com o que a gente assiste, com o que a gente vê. Nem outdoor, eu não deixo o meu olhar ficar. Porque são imagens que grudam, né? E desde criança eu aprendi isso. Adolescente, sentada na sala da TV, meu pai, como qualquer ser masculino, passando todos os canais. De repente ele parou num documentário sobre um centro de Umbanda. E eu falei, pai, passa logo esse canal. E ele falou, filha, eu nunca estive e eu quero ver. Falei, não acredito, que absurdo. Já era bem pitaqueira, né? Papai teve que ouvir muitos meus pitacos. Pai, não é possível, que coisa feia, você está deixando o demônio entrar aqui e tal. E ele falou, filha, eu quero ver. Aí eu me aquietei e fiquei também. Não saí, não.
E eu sei que o Senhor me deu ali um dia uma experiência tremenda. Porque havia uma roda e o repórter foi andando e se aproximando. E quando ele perguntou, que entidade está descendo? Minhas irmãs e meus irmãos, diante dos meus olhos, eu vi exatamente o mesmo demônio que me atormentava à noite. E a resposta da pessoa para o repórter foi: esse é o terror noturno enviado para atormentar as criancinhas. Eu levantei do sofá e digo aleluia! Glória a Deus, porque o Senhor me libertou. Porque ainda criança o Senhor me deu vitória. E hoje eu estou vendo a prova de que não foi uma experiência da imaginação, mas era real. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele nos capacita para a batalha. Ele nos prepara os dedos para a guerra. Ele nos dá as armas espirituais para irmos contra todo o ataque do inimigo. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a jejuar. Nós estamos num propósito de consagração. Nós acabamos de sair de um propósito de consagração pelo nosso congresso que aconteceu em Belo Horizonte na Páscoa. Foram 21 dias. E o Isaac e o Benjamin, com 10 e 6 anos, eles também entraram no propósito. E eles foram fiéis até o fim. Quando foi no sábado, a gente ia entregar no domingo, né? O Isaac veio falar, mamãe, papai, eu queria trocar o meu voto. Será que ao invés de refrigerante, eu posso fazer de hambúrguer? Falei, filho, mas você não vê hambúrguer toda hora. O refrigerante é que realmente é algo que você gosta e que você quer abrir mão. Você abriu mão para o Senhor. E eu sei, meus irmãos, que o coração ficou pequeno. Se a avó ouvisse, ia me xingar de chata. Mas eu fiquei firme e depois falei com meu esposo. O que será que Deus vai fazer da vida desses meninos? Porque tão pequenos eles estão aprendendo as armas espirituais do jejum e da oração. Ensine os seus filhos a guerrear, a discernir. Cubra-os com a armadura de Deus quando eles vão para a escola. Inculque na cabeça dele as experiências que você teve com o Senhor ainda na infância. E hoje, todos os dias, a palavra diz para nós falarmos com eles na entrada, na saída, por onde nós formos. Meus irmãos e minhas irmãs, a criança e a batalha espiritual é uma realidade. E eu compus várias canções baseadas nisso. Em terceiro lugar, por que ministrar às crianças? Diga, porque eu fui criança! Porque eu fui criança! E você vai ser motivado a consolar com a consolação que você recebeu. Amém? O terceiro tema foi a criança e a sua autoestima. Meus irmãos e minhas irmãs, eu tive experiências muito marcantes com a rejeição. Mesmo ouvindo do meu pai, muitas e muitas vezes, que eu sou sua filha amada, que eu sou a sua Cinda, vem de Cinderela. Eu sou a Cinda, ele me chama Cinda, eu atendo. Quando eu fiquei banguela, virei Cindaban, Cindaban. Então o carinho do meu pai nunca me faltou. Mas ainda assim, o diabo é mentiroso. E ele usa outras figuras de influência na nossa vida para nos ferir e nos machucar. Mas algo que eu percebo cada dia mais, que mais influenciou a minha autorrejeição, foi o ventre da minha mãe. Eu não sei se você foi gerado num ventre maduro, num ventre que se amava, porque a minha mãe, por não se amar, por se autodesprezar, ela transferiu para mim todos esses sentimentos, todas as inseguranças. Hoje eu entendo muito bem, porque minha mãe tinha somente 16 anos quando ela se casou. Ela ainda brincava de boneca. E ela disse que eu virei a bonequinha dela. E ela me chamou, bonequinha. Eu atendo. Porque eu virei a bonequinha dela. Ela disse que chorava tanto quando chegou em casa, porque ela não sabia o que ia fazer com aquele bebezinho. Apenas 17 anos. Minha mãe disse que naquela época, quando casava, ficava torcendo para nascer de 9 meses. Porque todo mundo fazia as contas, né? Então casou, engravidou, eu nasci.
E tão novinha, com aquela grande responsabilidade. Medo, insegurança, auto-rejeição. E a autoimagem de uma mãe passa para a filha, porque a mãe é o primeiro espelho de mulher que nós temos. Não era por querer, não era de propósito, mas eu comecei a rejeitar tudo em mim, porque minha mãe precisa ver que linda ela é. E na lua de mel, aquela foto de biquíni, mãe, que corpão! Pois ela diz, filha, eu sempre me achei gorda. Aonde, minha filha? Mãe, olha onde que você estava gorda aqui. Filha, nunca gostei de mim. Década de 80, pega as fotos. Mãe, que cabelo lindo. Filha, o que eu mais detestava em mim era esse cabelo. E a gente vai olhando as fotos e vai falando, nossa, não é que eu estava bonitinha mesmo? Mas naquele dia, quando você tirou a foto, você olhou para você e você se achou feia na foto. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? E são mentiras, são sofismas do inferno na nossa mente, comparações. Eu me lembro ainda no jardim de infância, né? Hoje é outro nome, né? É educação infantil. Eu sentadinha, gente, com 4, 5 anos, me comparando com as outras meninas. Eu tinha trauma até do meu joelho. Achava meu joelho maior do que o resto da perna, que era muito fina. Irmãos e irmãs, o diabo usa a boca de pessoas para nos marcar. E na adolescência, eu me lembro que fui na casa de uma amiga, muito raramente minha mãe deixava. E eu fui fazer um trabalho escolar. E a irmã dela disse para mim, Ana, se eu fosse você, eu só andava assim. E ela fechou os olhos assim pela metade. E ela era mais velha, então a gente geralmente olha para a menina de 16, 17, 18 anos como um referencial. E eu falei, por quê? Porque seu olho é tão grande, tão grande. Se eu fosse você, eu acostumava a andar com o olho meio fechado. Gente, não lembro de trabalho, de escola, não lembro de muita coisa naquela tarde, mas lembro disso. São marcas que o inferno traz e a gente começa a acreditar. Quando conheci meu esposo, ele disse que não se lembra de nada. Até hoje ele fala isso. Não lembro de nada. Não lembro da roupa que você estava no nosso primeiro encontro. Não lembro de nada. Eu falo, eu produzi tanto, você não lembra de nada. Mas eu lembro, e ele lembra de uma coisa que ele falou, que eu falei, meu Deus, ainda bem que eu fui curada já. Sabe o que ele falou que ele se lembra? Dos meus olhos grandes. Quando ele me disse isso, eu falei, mas gostou ou não gostou? Porque para mim era uma coisa negativa. Então, o inferno vai nos marcando. E dentro da minha família cristã, sólida, ainda assim, todas essas experiências desde o ventre, dentro de um referencial de uma mãe que se rejeitava ao se olhar no espelho, dentro de outras pessoas que me marcaram com suas palavras, com suas rejeições. Eu ainda cheguei à minha adolescência e tive uma experiência muito traumática. Quando o meu pai confiou muito em mim, porque sempre fui uma menina muito responsável, e me deu um presente. Falei, foi o pior presente que um pai pode dar para uma filha. 15 anos, filha, pode namorar. Eu acho que ele pensava, né, que como ele pegou minha mãe para namorar muito novinha, ele tinha que me dar o mesmo direito, a mesma autorização. Meu avô e minha avó tiveram que assinar para minha mãe casar. Mas não é por aí, né? Os tempos são diferentes, nós precisamos ser sábios. E eu comecei a namorar e não vou prolongar essa história, eu quero dar glória ao Senhor, né? E não ficar contando muito sobre o que o inimigo fez. Mas eu namorei um rapaz que a obra do inimigo, por meio dele, foi a desconstrução da figura paterna na minha vida. A desconstrução. Ele questionava tudo que o meu pai era para mim. E você sabe que uma criança, sem essa figura paterna bem estabelecida, ela perde todo o chão. E olha que meu pai era um pai presente, um pai que me criou com todo o amor, mas um namorado foi usado por Satanás para fazer ruir aquela estrutura. E quando ele questionava tudo que meu pai era, por exemplo, coisas simples, a gente passava na frente da casa dos meus pais, ou quando ele me buscava, ele falava assim, quando que um pastor ia ter salário para morar numa casa dessa?
E por mais que eu explicasse para ele como que o meu pai comprou a casa, como que Deus preparou, você já ouviu falar de milagres, de provisão? Mas ele não acreditava, não aceitava e ele questionava. E quantas vezes ele falava, nossa, tem hora que eu não aguento olhar para você porque você é a cara do seu pai. Gente, olha só. E muitas moças como eu estavam indo como ovelhas para o matadouro, né? Casa com esses bandidos. Gente, roubadores da nossa autoestima, roubadores da nossa identidade, roubadores da nossa fundação, do nosso fundamento. Porque por ele corroer as bases da paternidade na minha vida, eu que tinha o meu pai realmente como um grande herói. Você que é mãe, talvez divorciada, talvez viúva, saiba que você ainda assim não tem o direito de roubar a figura paterna da vida dos seus filhos. Não fale mal do marido diante dos seus filhos. Não fale mal do pai deles. Mesmo a mãe que tem que criar os filhos sozinha, por algum motivo, ela não tem o direito de roubar a figura paterna da identidade daquelas crianças. E toda vez que a mãe diz, se seu pai estivesse aqui, era assim, assim, assim que você ia fazer. Ela traz a presença do pai, ainda que ele não esteja ali. Toda vez que ela honra a memória daquele pai, minha irmã, acha alguma coisa boa para falar dele, você vai achar. Mas não fale as coisas ruins sobre esse homem, porque você não tem o direito de roubar a identidade paterna na vida do seu filho, da sua filha. Você não pode fazer parceria com Satanás. Você vai ser uma parceira de Deus, sabe? A palavra diz que o amor cobre multidão de pecados. E um dia, quando seus filhos forem maduros, adultos, talvez você vai poder compartilhar com eles de toda a sua dor. Mas enquanto eles estão em crescimento, adolescência, chegando ainda na vida adulta, não corroa essa fundação da identidade paterna na vida deles. E aquilo abriu uma brecha enorme na minha vida. E, infelizmente, eu desonrei muito os meus pais, eu fiquei totalmente rebelde contra eles. Até o dia, graças a Deus, não demorou muito, em que o Senhor quebrantou meu coração. E eu me lembro de o meu pai me colocar no colo dele, em lágrimas. Eu dizia, perdão, papai, perdão, papai. E o meu pai me beijava e me abraçava. E a minha mãe me beijava e me abraçava. Meus irmãos e minhas irmãs, a minha reconciliação com meu pai terreno veio junto com a minha reconciliação com Jesus e com o Pai Celestial. Porque esse é o ministério do Senhor. Ele disse naqueles dias, ele virá com o espírito de Elias. E ele vai voltar e converter o coração dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais. Ele estava falando do Senhor Jesus, que veio com João Batista no espírito de Elias, precursor do Senhor. Então nós temos esse ministério da reconciliação dos filhos com os seus pais. Aleluia! E foi nesse tempo de restauração que o Senhor também me trouxe meu esposo, que me amou com os olhos grandes, que me amou, né, com a minha barriguinha que eu sempre tive, mesmo magrinha, que me amou e eu falava, você me ama assim? Ele me ama assim. Deus tem um homem para você que vai te amar assim. E a cura foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E quando o Senhor me chamou para compor para as crianças sobre a autoestima, nasceu a canção mais dolorida para eu gerar. Eu me assentei na mesa da sala, na cadeira da mesa de jantar. E o Senhor me disse, olhe e veja uma menininha. O que você gostaria que tivessem cantado para você? Cante para ela. E ali eu imaginei uma menininha como eu era. E eu comecei a cantar para ela. Meus irmãos, nasceu assim como um rio que corre, sem esforço. Mas quando eu fui gravar, foi a mais difícil, que eu não parava de chorar. E até hoje, são mulheres, são meninas de todas as idades, de muitas histórias diferentes, que contam sobre a cura que vem por meio dessa canção. E nós vamos encerrar cantando-as juntos. Mas eu quero pedir ajuda ao Ministério de Louvor para tocar aos olhos do Pai. E eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Saiba que você não foi chamado apenas para entreter crianças.
Saiba que você não foi chamado apenas para divertir os pequeninos. Você foi chamado para derramar a unção de cura sobre a vida deles. Você foi chamado para consolar com a consolação que você recebeu. Você vai receber muitas respostas do para quê, se você deixar Deus te usar para ser sensível a crianças ao seu redor, sejam sobrinhos, sejam primos, sejam seus filhos, sejam seus netinhos, sejam seus vizinhos. Você vai ser um imã se você deixar. Elas vão chegar até você e você não vai deixar passar uma oportunidade. Eu não deixo passar. A palavra diz que Jesus, impondo as mãos sobre elas, as abençoava. Você vai começar a impor as mãos. Você não precisa ser o tio legal. Você está entendendo? Onde estão os vocacionados? Somos todos nós. Somos todos nós. Somos todos nós, igreja do Senhor. Todos nós, igreja do Senhor, para impor as mãos. E de nós vai sair virtude para curar essas crianças. E é por isso que eu tenho testemunhos maravilhosos. De crianças até mesmo autistas. Certa vez, uma terapeuta ocupacional que é pastora na nossa igreja disse para mim: Ana, eu recebo crianças autistas, crianças que não se comunicam nem com a mãe visualmente, mães que nem elas conseguem olhar nos olhos da sua filha ou do seu filho. E uma vez uma família não crente veio ao consultório e falou assim: nós queremos mostrar para você a única coisa que faz a nossa filha sair do seu mundo e demonstrar alguma reação. Alguma reação. Imagine, Deus. E eles colocaram essa música. Quando começou a tocar, a menina não chorava, ela urrava. Ela urrava, aquela menina autista. Porque nós não estamos aqui para tocar apenas a mente ou as emoções, mas o espírito dessas criancinhas que precisam do toque do Espírito Santo, que podem ser vivificados, libertos de opressões. Quantas crianças não conseguem mais dormir, mas colocam os CDs diante do trono e elas são acalmadas. Quantas crianças eu vi, uma casa que me hospedou em Manaus, um menininho autista que só comia na frente do DVD. E quando tirava o DVD, ele berrava, ele gritava. Se saía da sala, tinha que levar o DVD para o quarto. E o menino se acalmava de novo. E ali ele brincava. E ali ele ficava na frente do DVD. Eu disse: Senhor, o que é isso? Ele disse: é a minha unção. É a minha unção. Levante suas mãos e peça ao Senhor essa unção, que vai fazer toda a diferença. Porque você não precisa ser um animador de festas. Você não precisa ser um tio legal, uma tia legal, mas você precisa ser um ministro da consolação que você recebeu, da cura que você recebeu, da libertação que você recebeu, e continua recebendo, porque você talvez diga: mas eu não estou pronto, eu não estou pronto, eu ainda tenho tanto para receber de Deus. Então creia que o pouco que você já recebeu é um maná, é um maná para uma geração faminta. É o maná que vai alimentar no deserto. Crianças que às vezes você vai ter contato uma vez por semana na igreja, mas elas vão ser alimentadas com o pão do céu, como o pão de Elias, que deu a ele força para 40 dias de caminhada. E você diz: Senhor, o que eu faço é tão pouco. Mas a sua semente é poderosa, porque ela não é sua, é a palavra de Deus. E ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto, porque a terra do coraçãozinho das crianças é uma terra boa. Eu te abençoo, você que está com as mãos erguidas, para que você imponha as mãos sobre os pequeninos e eles recebam da parte do Senhor. Oh, Espírito Santo, venha ungir as nossas mãos agora. Venha ungir, Senhor, para que possamos transmitir desse óleo fresco, para que possamos nos dispor, seja qual for o dom, a ferramenta que o Senhor tem para nós. E para que também sejamos, ó Pai, aquela chama que vai incendiar toda a igreja do Senhor, para amar as crianças, para ministrar aos pequeninos, empresários que farão grandes doações, que estarão construindo o departamento infantil nas igrejas, doando para brinquedos, para material de evangelização, em comunidades carentes, em outras nações, aonde for. Pai, nós abençoamos, Senhor, as mães que vão se dispor a servir e não apenas sentar nos bancos. Nós abençoamos todos os adolescentes, jovens, que eles queiram, Senhor, tocar os pequeninos. E nós abençoamos as próprias crianças,
para que elas possam, Senhor, responder ao teu chamado e ter a vida mudada para sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse seminário. Muito obrigado por essas vidas dispostas a nos despertar. Que o Senhor dê o crescimento, porque vem de Ti. E que todo o corpo de Cristo na nação brasileira diga: eu amo criança. Eu amo criança. Eu amo criança. Eu amo criança. Diga bem alto: eu amo criança. Aleluia. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Receba o amor do Pai, criança. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe com propósito, num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Criança linda, criança linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Nunca deixe alguém dizer, nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Diga pro teu irmão, nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Criança, criança